Bom dia, gente. A gente vai apresentar a peça O Centurião Cornélio, Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio, Quem é, Senhor? sou o anjo e estou aqui para dizer que todas as suas ofertas ou necessidades subiu aos céus e vai instituir um anjo do céu chamar Simão Pedro, que está hospedado na casa do Senhor, o curtidor. Retirando-se o anjo que lhe falara, chamou 2 de seus criados. Soldados, Pois não, Senhor. vá até a cidade de Jope a chamar um varão chamado Simão Pedro, que está hospedado na casa do outro varão chamado Simão, curtidor. Então, Cornélio foi aos seus familiares para lhes convidar. Venham, minha gente. Vamos ouvir aqui a palavra do Senhor através de um varão chamado Pedro. Então Pedro foi ao seu encontro. Levanta-te, levanta. Não me adore, porque eu também sou homem como você. Qual foi o motivo que me chamaram? Eu estava em oração e na minha visão apareceu um anjo para mim e mandou chamar-te e fizeste bem estar aqui. Varões e irmãos, bem sabeis que não é lícito a um judeu se misturar com gentios, mas por uma visão Deus me advertiu que eu não considerasse imundo ou impuro a homem nenhum. E em qualquer nação, todas as pessoas, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, eles receberão o perdão dos seus pecados. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que o ouviram. Pregando a palavra, fazendo o bem. Graças, Senhor. Em qualquer nação, Graças, Senhor. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o Espírito Santo se derramava também sobre os gentios. Também os gentios receberam o Espírito Santo. Hoje alguém recusar água a esses que receberam o Espírito Santo como nós, eu ordeno que todas essas pessoas sejam batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai falar um pouco sobre a história de Esdras, né, era o escriba, e sobre o rei Ciro também, né, Neemias também, tudo faz parte do contexto, né, que os jovens estavam estudando sobre essa questão do pós-exílio, e a gente vai interpretar um pouco sobre o rei Ciro, quando Deus fala com ele para ele fazer a reconstrução do templo. E no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para a sua adoração em Jerusalém de Judá. Faça passar um pregão, ordene que essa casa seja edificada. Eis que o rei ordena estarem os seus escribas em sua presença. Eis que o rei ordena que se faça um pregão por toda a sua província, e que a casa do Deus Altíssimo seja edificada em Jerusalém de Judá. Que esta casa seja levantada e que ela sirva para que o Senhor, Deus dos céus, seja adorado. Em todos os meus termos, os judeus
que voluntariamente quiserem construir esta casa, que o seu Deus seja com eles. Porém, os que não forem, que firme as mãos dos que irão. Que deem ofertas voluntárias, que deem ouro, deem prata e deem um gado. E não esquecer que os utensílios da casa do Senhor, que foi trazido por Nabucodonosor, sejam levados também à casa do Senhor. Eis que o decreto do rei está escrito. Estão dispensados. Eis que o rei convoca os seus mensageiros a estarem em sua presença. Eis que o rei ordena que se faça um pregão por toda a sua província e que a casa do Deus Altíssimo seja edificada em Jerusalém de Judá. Eu vos envio para essa missão. E assim o decreto do rei foi enviado a todas as províncias, ordenando a reconstrução do templo e a volta dos judeus voluntários. E os que ficaram ajudaram aos judeus que foram com prata, com ouro, com fazendas, com gados e afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. E os utensílios que foram restituídos para o templo do Senhor foram 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de pratas de outra espécie e 1000 outros objetos. E todos os utensílios foram 5.400. Nossa apresentação é sobre Atos capítulo 3, a cura de um coxo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Não tenho ouro nem prata, mas isso que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E todo o povo viu andar e louvar a Deus,
E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro. Fim. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ia com ele sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem, Elimeleque, da sua mulher Noemi, e de seus filhos Malom e Quilion. E morreu, então, Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, que tinham nome como Orfa e Ruth. E morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Por isso saiu do lugar onde estivera e a sua nora com ela. E indo ela caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi a seus filhos: Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra e foi embora. Porém Ruth se apegou a ela. Por isso, disse Noemi: A tua cunhada Orfa partiu e voltou para sua terra. Volta tu também. Não me instes para que fizeres, porque onde quer que tu pousares, eu pousarei, onde quer que tu fores, eu irei. Porque teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus seguidores: Deus esteja convosco. Depois disso, Boaz disse ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: Então Ruth pede a Noemi para ir ao campo de Boaz catar espigas. Boaz se aproximando de Ruth e disse: Escuta, ó filha, bem fizeste em vir aqui aos campos de Boaz. Não passe daqui, mas fique aqui com minhas servas, e vá atrás delas, e teus olhos estejam atentos para o que cair das servas, enquanto cego. Bem fizeste em ficar aqui. Não te passes, porque aqui tu encontrarás tudo o que você precisa. Dei ordem aos meus servos para que não te molestem, e se tiveres sedes, bebe dos jarros de água que meus servos tiraram. Tudo o que tu precisas estás aqui. Então ela caiu sobre o rosto e inclinou a terra, e disse-lhe: Por que achei graças em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Bem se me foi contado sobre o que tu fizesse a tua nora, deixasse a tua terra e teus deuses para ajudar a tua sogra. Que Deus seja por ti a tua porção, e que te abençoe muitíssimo. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que a mulher jazia a seus pés. E ele perguntou: Quem és tu? Sou uma tua serva, estendo tua casa sobre isso, pois tu és o meu
certo de que sou teu remidor, porém há um que é mais próximo que eu. Fica aqui, porém, mais esta noite, e se de manhã te redimiu. No entanto, se não te redimir, viva a Deus que te redime dele. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Fulano! Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Vim aqui te fazer por conhecido que as terras de Mimeleque, que vêm dos campos de Moabe, está voltando agora a sua esposa, sua viúva, Noemi, está vendendo as terras. Como tu és o parente mais próximo, remidor, vim aqui perguntar se tu tens interesse sobre as terras. Sim, eu tenho. São terras. Você tem, né? Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Se você redimir a Noemi, você terá que também possuí-la, e a sua nora, Ruth, você terá que redimi-la também. Você terá mais gastos, você terá que bancar mais coisas e terá que ressuscitar filhos da família para que não desonrem. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e pérmuto, para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Não, meu, eu não posso ficar. Não queres? Não. Então para ti. Então Boaz disse aos anciões: Sois aqui como testemunha de que possuo todas as terras e também como redimo Esther. E em todo o povo que estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Ifra, e faze-te nome afamado em Belém. E seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te dê desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho, Obed, avô de Davi. Fim. Muito bom. Bom dia. Pessoal, por favor. Nós vamos relatar sobre a história de José. Em Gênesis 37 está escrito: José era um filho amado, pois era o filho da velhice de Jacó. Jacó então deseja lhe presentear com uma túnica colorida. Deus abençoe, meu filho. Uma túnica pro meu filho. Vai que meu filho gosta. Oh, meu filho ficou lindo, meu filho. Fazendo assim seus irmãos sentirem inveja dele. Um certo dia, José teve um sonho com os molhos. Os molhos pequenos se curvando ao molho grande. Também teve outro sonho do sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele.
Fazendo isso, seus irmãos resolveram conspirar a morte dele. Porém, um dos seus irmãos resolveu dizer para não matá-lo. Não vamos jogar ele no buraco, vamos deixar ele vivo. Então o jogaram no buraco. Venderam José. Um certo dia, José vira governador do Egito. Certo dia veio uma grande fome sobre a terra, e José reencontrou seus irmãos, porém seus irmãos não o reconheceram. José então resolve se revelar aos seus irmãos e o perdoa. Eu sou José, eu os perdoo. José, meu filho! Isso é que você tinha morrido! Bom dia. Nós vamos falar sobre o tema a conversão de Paulo. Saulo era um líder religioso judeu que perseguia os cristãos. Ele estava a caminho de Damasco, da cidade de Damasco. Mas antes, como ele gostava de perseguir os cristãos, ele passou no sumo sacerdote para pegar as cartas, para poder prender o povo que acreditava em Jesus. Essa saliva não é confortável. E aí, Soma, tudo bom? Muita vontade de perseguir os cristãos. Se você pudesse dar umas cartas, eu tenho encontrado no meu caminho, eu iria aprender. Saulo pegou as cartas e se foi. Saulo estava a caminho de Damasco, quando uma luz brilhante apareceu no caminho e derrubou ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que queres tu que eu faça, Senhor? Entra na cidade e lá eu te direi o que deves fazer. Saulo, Saulo, o que acontece com você? Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Saulo passou 3 dias em oração. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui. Levanta-te e vai para a rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele estará orando.
Ananias punha sobre ele a sua mão para que ele tornasse a ver. E foi isso que Ananias fez. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Tem agora a sua visão. Eu posso ver de novo. Muito obrigada a todos. Bom dia, nós vamos relatar a história do livro de Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Na história, Ananias e Safira vendeu sua propriedade, mas Ananias entrou em acordo com sua mulher, retendo parte do preço e levando o restante, dispondo aos pés do apóstolo. Pedro, vendi uma propriedade. Muito bem, Ananias, Deus te abençoe. Mas Deus está me falando. Por que encheu Satanás o teu coração? Para não entregar completamente o dízimo, retendo não ficava para ti? Por que fizeste isto? Mentiu, não somente aos homens, mas a Deus também. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor a todos os ouvintes, e levantaram-se os moços, cobriram-lhes o corpo e levaram e o sepultaram. E passando o espaço de cerca de 3 horas, entrou sua mulher no templo para saber o que tinha lhe acontecido. Então Pedro se dirigiu a ela e perguntou: Safira, vendeu o teu marido a fazenda por 200 mil reais? Como você, pelo fato de você ter entrado em acordo com teu marido para enganar não somente a mim, mas a Deus, eis os jovens que levaram o corpo do teu marido. Eles vão levar o teu também. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram e sepultaram junto ao marido. Ah, Safira, não posso morrer. Sei, meu senhor. Ah, já sei. Ressuscita! E sobre o grande temor, a toda a igreja e todo quanto ouviram a notícia, disseram a notícia deste acontecimento. Fim. Bom dia. Meu grupo vai falar sobre Davi e Golias. O exército dos filisteus foi lutar contra o exército de Israel. O acampamento dos filisteus começou a gritar e dar grandes vivas. Viva! Viva! Então abriram-se alas e apareceu um homem gigantesco que gritou para o exército de Israel que estava em sua frente: Dê-me apenas um homem, só um homem, e não será necessária uma guerra. Mas houve um silêncio no exército de Israel e ninguém teve coragem de se voluntariar para lutar contra o gigante. E o gigante começou a gritar e a insultar. Vocês são uns porcos covardes, são os fracotes. E todos os dias, por 40 dias, ele fazia o mesmo desafio e também blasfemava do Deus de Israel. Até que um dia, um pequeno garoto foi visitar seus irmãos. E chegou bem na hora em que o gigante gritava, ria e blasfemava do Deus de Israel. O pequeno garoto ficou tão indignado que perguntou a seus irmãos:
é esse incircunciso que ousa blasfemar o exército do Deus vivo? Alguém vai enfrentá-lo? Mas ninguém se voluntariava para lutar contra o filisteu. E o filisteu xingava e continuava a rir do exército de Israel. Então Davi disse: Ok, eu mesmo vou enfrentá-lo. E o rei Saul, líder do exército de Israel, lhe disse: Você é pequeno e ele é grande. Você é pastor de ovelhas e ele é guerreiro. Você não pode lutar com ele e vencer. E Davi disse: Deus me livrou das garras de um leão, das garras de um urso e me livrará da mão desse filisteu. E o rei disse: Vai, que o Senhor seja contigo. E Davi foi atrás do gigante filisteu com uma funda e uma pedra. E o gigante estava coberto de armadura e com uma lança. E o gigante disse: Achas que eu sou algum cão para vir a mim com essas pedras? Vou cravar minha lança em você. E Davi disse: Tu vens a mim com armadura e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele pôs a pedra na funda e atirou-a bem na testa do gigante. E o filisteu caiu no chão morto. E o exército de Israel venceram os filisteus, que fugiram de medo do exército de Israel. Bom dia. A gente vai apresentar brevemente sobre a história de Moisés quando ele se encontra com a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Não me aproximar para você se saqueja. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés! E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do zebuseu. E agora esse o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Fim. Bom dia a todos. Iremos discorrer acerca da história do livro de Esther. Eis que certo dia, Aninha estava com sua filha, chamada Esther, e ela se perguntava por que a origem do seu nome. Eis que Aninha começou a explicar à sua filha a origem do seu nome. Eis que aconteceu no dia de Assuero. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentado o rei Assuero no seu trono, que está na cidade de Suzã, no 3º ano de seu reinado.
deu um banquete a todos os príncipes e servos, no qual se representou o Escol, a Pérsia e os nobres príncipes da província. Então, quando todos bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a sua vontade. Também a rainha Esté deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Onde está Vasti? Vou chamá-la, Senhor. Vasti, o rei solicita sua presença. Eu não vou à presença dele. Senhor, ela se recusa a vir a sua presença. Que petulância! Como pode uma mulher, filha do grande rei Assuero, que reina sobre todas as províncias da Síria? Oh, que petulância, que ousadia! Isso não é uma ofensa que recai só sobre mim. Isso é uma ofensa que recai sobre todas as províncias, sobre todos os povos. Eis que eu, grande rei Assuero, irei promulgar um edital para que nunca mais essa mulher pise na minha presença. Como pode, que ousadia, uma mulher, que dirão os povos? Eis que a mulher de Assuero rejeitou adentrar-se à sua presença. Eis que eu vos digo, não, nunca mais pisará sobre a minha presença. Promulgue o edital, chame todas as virgens dos povos, para que esteja a minha presença, e eis que escolherei uma outra mulher, que essa não é digna para a minha pompa. A primeira. Segunda. Quarta. Todas vocês vão participar. Se aproxima. Eis que vos torno hoje rainha do grande rei Assuero. Iremos juntos reinar, através do nosso amor, todas as províncias da Síria. Venham comigo, minha donzela. Bom dia. Nossa apresentação será sobre a parábola do filho pródigo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. O mestre veio e anunciou parábolas para o povo ouvir e relatou a história de um pai cheio de amor, dois filhos bons, um lar feliz. Viveu em paz até que uma jovem pediu-lhe herança e partiu, rumou pra longe, entre deleites, seus bens
jovem pôs-se a caminhar, e ainda distante do seu lar, o pai o avisou. Cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão, correu ao filho e o beijou, jubilante. Saiu feliz a festejar, novas alpacas, vestes e anéis lhe ofereceu. E jubilante exclamou: meu filho renasceu. Estava perdido, mas foi achado. Meu filho renasceu. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: eu pequei contra ti. Levantar-me-ei e a ele pedirei: faz-me o servo de ti. Bom dia, nosso tema é de Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de um era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ora, por que a predileta de Eucana, se não pudesse gerar um filho? E assim fazia ela de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que andas triste? Não sou eu o suficiente para ti do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali, o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se atentares para a minha aflição, e de me lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Estás embriagada, mulher? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: Não estou embriagada, estou aflita de coração, pois o Senhor tem fechado. Então respondeu Eli: O Senhor, Deus de Israel, conceda o desejo do teu coração. Vá em paz, minha filha. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E sucedeu que, passando algum tempo, o Senhor se lembrou dela. Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Só poderei levar Samuel para
para o tempo, quando terminar de desmamar ele, para assim poder servir ao Senhor por toda a sua vida. Vamos, faça tudo o que for de sua vontade. Dê depois que desmame. E quando ele crescer, faça da sua vontade. E ao Senhor. Assim ficou a mulher, que deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, trouxeram o menino a Eli. E era o menino ainda muito criança. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma. Eu sou aquela mulher que estive contigo para orar ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor atendeu a minha petição. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vivi. Aqui está Samuel. Ele servirá ao Senhor por toda a sua vida. Pode vir aqui, porque Samuel, Deus de Israel te abençoe. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E sucedeu que, estando ele deitado no seu lugar, com sua visão já debilitada, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Samuel. Meu Senhor, E disse ele: me chamaste, meu Senhor, aqui estou. Não, pode voltar, meu filho, eu não te chamei. E foi-se e deitou. E o Senhor novamente tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel. Samuel se levantou e foi ali. E Não, meu disse: filho, pode voltar, não te chamei. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: Samuel. Meu Samuel. Meu Senhor, me chamaste, meu Senhor. Não te chamei, mas quando ouvires essa voz dirás assim: Eis-me aqui, Senhor. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras duas vezes: Samuel. Samuel. Meu Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis que farei uma coisa terrível com o povo de Israel, que todos os que ouvirem a respeito se apavorarão. Naquele mesmo dia farei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade de seus filhos, as quais ele bem conhecia. E mesmo assim não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca será apagado a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel. Samuel, Samuel, Meu Senhor, o que foi que o Senhor te falou? Não me escondas nada. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: E o Senhor te abençoe. E o Senhor te abençoe. Ele é o Senhor, faça o que bem pareceu aos seus olhos, falou Eli. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. amém.